Salve galera, tudo bem? Eu sou o Lauro Gonçalves, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero pagar uma promessa que eu fiz um tempo atrás pro pessoal dos grupos de programação do ProfitChart e do DayTrade, né? Na qual me pediram para mim fazer um vídeo, né, uma videoaula sobre as ferramentas que eu desenvolvi e que eu liberei de maneira gratuita nos grupos, né? Então eu quero mostrar para o pessoal, através dessas ferramentas gratuitas, né, que eu desenvolvi e também outras que são de outros desenvolvedores, mas que eu também utilizo, que é possível sim extrair um bom lucro do mercado, né? É possível sim viver de mercado e eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para usar essas ferramentas, né? Eu vou baixar um pouquinho mais esse volume aqui da música, né? Vou botar aqui, não sei se é tão alta, né? Assim, pessoal, primeiro de tudo, né? Vamos começar pelo primeiro indicador que eu criei até hoje, né? Que foi a regra de coloração Monte-Sol Full Scalper, né? Através dessas regras aqui eu criei todo o meu operacional, né? Eu desenvolvi todo o meu operacional em cima dessa regra de coloração aqui, né? Então eu quero mostrar para vocês como ela vai funcionar. Vocês notem que ela é um pouquinho diferente das demais, né? As demais destacam mais a questão de tendência, né? Elas vão colorir se ficar acima de certa média, vão ficar daquele jeito, ou vão levar volume em consideração, tudo. Essa daqui não, ela vai destacar todos os blocos de reversão que houver no movimento, né, de cada pernada. Então assim, ela vai destacar de preto os blocos reversivos de baixa, né, como vocês estão vendo aqui em cima, ó, e vai destacar de branco os blocos, né, que são reversivos de alta, né? Mas aí você fica se perguntando às vezes, né? Tipo, que nem aqui nesse exemplo aqui, deu um box de reversão de baixo, mas por que que não foi, né? Não reverteu o movimento? Não reverteu o movimento porque ele, como ele é reversivo de alta, mas ele também tem outra função. Ele tem uma função que em pernadas de alta, né, pernadas altistas, ele vai ser um corretivo, apenas um corretivo. Então nós temos que ter essa noção, né? Como o branco, quando está caindo, ele vai ser um corretivo da queda. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui é um exemplo muito bom, né? A pernada estava caindo, fez os blocos de reversão. Vai reverter? Nem sempre, né? Pois ele pode ser um corretivo. Então ele vai atuar dessa maneira, né? Às vezes pode ocasionar também, né, do box ficar verde, né? Que nessas quando acontece isso daí, a gente tem que atentar, porque logo depois, né, vem um movimento muito forte, que foi o que aconteceu aqui, ó. Tivemos esse padrão aqui, ó, em que teve duas reversões, né? O box verde engolfando o vermelho. Não é uma coisa comum de acontecer, pois tem que intercalar entre branco e preto, entenderam? E o branco e o preto nunca vão se encontrar, né? Então assim, pessoal, o vermelho pode engolfar o verde para gerar um movimento de baixa, né? E o verde pode engolfar o vermelho para gerar um movimento de alta. Assim ela funciona assim, é muito tranquila. Eu não gosto de operar com regras de coloração que colorem assim de tendência, por exemplo, porque muitas das vezes elas podem estar passando uma falsa impressão pra gente, né? Eu prefiro operar com topos e fundos distintos. Eu acho que só sabendo assim a gente já tem 50% mais chances de fazer um acerto na operação, né? Então assim é uma regrinha de coloração muito legal, bem fácil de se utilizar, né? Vocês olhem aqui, ela é muito bem declarada, né? Outro indicador que a gente vai usar, também de minha autoria, é a Thundercloud Signal, né? Que é a antiga nuvem Monte-Sol. Até eu vou pegar aqui.
riquíssimo, Thundercloud Signal. Qual é o conceito dessa nuvem, gente? É uma nuvem rápida, super dinâmica, né? E ela vai te dar a noção das pernadas, né? Bem certo isso daí. Ela vai te trabalhar a pernada, ela vai te dar um ponto de entrada e ela vai te dar um ponto de saída. E como que a gente vai usar essa nuvem, né? Toda vez que ela estiver vermelha, quer dizer que ela está pendendo mais para baixo, mas não necessariamente que o preço vai ter que cair, não, ele vai fazer uma correção, né? Vamos pegar esse movimento mais para trás aqui, que a gente vai ter bem a noção, né? Vamos dizer, tinha esse movimentozinho de queda aqui, né? Aqui, ó, ela tava verde, mas por que caiu? A gente tem que atentar que ela vai formar padrões de divergência, né? Caiu aqui, ó. Tipo, ela pegou, ela enquanto tava verde ali, ela foi para cima, é inegável, né? Mas após isso teve o rompimento dela e ela foi para baixo. Quando ela volta, ela faz o pivô. Então a gente tem que atentar ao movimento da média longa dela. A média longa é essa que ficou aqui em cima, ó, se vocês forem ver, né? A média curta é que ficou aqui, ó, que tá aqui em cima aqui, mas ela passou para baixo, né? Então a gente vai operar a favor. Aqui houve pivô de baixa, né? Aqui rompeu a nuvem, ela estava vermelha, uma entrada claríssima de venda, né? Quem entrou nesse ponto aqui fez 200 pontos. Às vezes isso daí é meta de muita gente, né? Após isso, o que aconteceu? Ela rompeu a nuvem, veio para cima e rompeu. Então, no momento que ela é rompida uma vez, a gente tem que pegar e acender o alerta, porque a volta ainda pode ser mais baixa, mas na sequência, se ela funilou, né, e foi rompida novamente, o preço tende a ir para cima. E quando ela tá verde, ela tem que fazer pivô nela, né? Aqui o preço passou para baixo, poderia ter gerado isso aqui e ido para baixo novamente, tranquilamente. Só que nós vamos fazer uma análise, nós vamos fazer uma análise assim em cima do contexto com os outros indicadores, né? E ela foi para cima, e, ó, quem entrou aqui fez mais ou menos na base, se manteve a operação ali, fez 350 pontos em 6 minutos. 6 minutos, correto? 6 minutos. Então assim, é muito fácil de operar, muito tranquilo de operar com essa nuvem, ela é muito assertiva, né? Ficou verde, deu reversão embaixo, foi para cima, é compra. Lá em cima gerou box preto e ela tá vermelha. Aqui é uma espécie de topo duplo, aí se mandou para baixo. Aqui é um gráfico de 8R do índice, né? E um gráfico que eu gosto de operar, o Fractal, eu acho dele fantástico, né? Claro que ocupa outras telas, mas tranquilamente dá para se operar somente por essa tela, tranquilo. Ela é bem, demonstra bem, né? Então você vai operar o que? Qual é a maior dúvida que o pessoal tem? Muita gente me procura no privado, quer saber como é que faz para operar. Você vai operar o rompimento das médias dela, né? Rompeu para cima, rompeu a média curta, é compra. Tá verde, tá ascendente, é compra. Rompeu para baixo, né? Rompeu ali a média, rompeu a média longa, é venda. Não tem muito mistério, ó. Ela foi para cima, ela voltou para fazer o pivô, ó, e se mandou. Tá ascendente, então tem que pegar a questão dos fundos dela, olhar isso daí, né? O pessoal tem que se atentar muito também à teoria de Down, né? Topos e fundos ascendentes, tendência de alta, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, né? Mercado lateral, quando ela começa a andar meio do lado, aqui nós tivemos um exemplo logo mais aqui. Quando ela começa a andar meio de lado, a gente não procura evitar fazer entradas, né? Mas pra cá aqui. Quando você nota que ela tá aqui, ó, meio de lado, né? Você procura evitar, porque ela pode pender a qualquer momento para um dos lados, né? Então, ou opera a congestão a favor dela. Aqui, quem fosse operar essa congestão aqui, com certeza ia se dar muito bem, né? Eu vou pegar uma linha diferenciada aqui, a linha de automática, né? Mais outra aqui. Eu gosto de usar essas linhas automáticas, acho melhor. Aqui, se parar para ver aqui, ó, olha como o preço ficou bem,
preço anunciou que iria fazer aqui, né? Vamos pegar aqui, daqui até aqui. Né? Aqui fez um fundo, né? Fez um fundo, foi lá em cima e fez o fundo de novo. Aqui a gente pode botar outra linha. Eu não vou passar somente a dica dos indicadores, mas também de price action para vocês, operacional mesmo, né? Então, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Ela rompeu para cima e foi lá. A gente tinha uma expectativa que após aquele movimento, dê no máximo aqui o movimento. Então, quando chega ali, você vende e espera para ver o que vai acontecer. Porque a nuvem aqui mostrou que não ia mais junto. Quando chegou aqui, a nuvem estava aqui para baixo. Ela tem mania, quando o preço vai explodir, ela tem mania de acompanhar junto. Ela vai para cima com força. Aqui a gente viu que não tinha mais força. E o que aconteceu aqui, né? Ela foi para baixo e rompeu de novo. Poderia fazer uma entrada? Aqui era perigoso, mas até poderia. Mas aqui era mais certeira a entrada que você iria fazer, né? Então, assim, ó, nessa congestão, tem gente que não opera congestão, mas você faria 180 pontos aqui, vamos dizer que 150 pontos na primeira. Na outra, você saberia que você teria até essa linha aqui para fazer, né? Então, se você entrasse aqui, você faria o quê? 220 pontos ou 180 pontos. Tá bom ou não tá? Tá bom, tá ótimo, né? Isso em minutos, às vezes segundos. E o que aconteceu? O preço projetou, foi para baixo. Ainda assim era um fundo maior. Porém, posso fazer a compra? Aqui não é indicado. Por quê? Porque ela tá abaixo da média da nuvem. Ela tem tudo para ir fazer o pivô, bater até aqui, ó, em cima da para baixo. Então aqui eu não faria uma compra. Aqui, nesse ponto, daria para fazer uma venda? Daria para fazer uma venda, né? Isso analisando assim, ó, só com a nuvem. Depois vamos botar os indicadores, vocês vão ver, né? Nesse ponto aqui, você saberia que tinha até lá embaixo 150 pontos. Tranquilo, bem visível. Não precisa nem esperar voltar para romper aqui, né? Quando você vê que tá aqui, você já pega e você vê que vai ficar por aqui, já desfaz a sua posição ou faz parcial, né? Na sequência, rompeu aqui, daria outra entrada? Tem que analisar, mas ainda daria sim. Daria por quê? Respeitou esse fundo aqui, né? Só que você tinha que ver o quê? Que aqui no máximo ele ia buscar os 50% de FIBO desse movimento aqui, né? Que deve ter sido o que aconteceu, 50 ou 61% FIBO, né? Um pouquinho mais que de 61%, né? Mas se fosse pegar daqui desse ponto aqui, era o 61%. Então a gente sabia que esse preço ia para baixo, né? Na sequência. E o que aconteceu aqui, pessoal? Ó, ele pegou, rompeu esse fundo, voltou, fez um pivô, subiu novamente, né? Quando você nunca deve vender quando ela tá assim, ó, caindo. Você sempre tem que vender quando ela rompe aqui em região do topo. E sempre comprar em região do fundo. Não se compra perto, né? Aqui tinha tudo para pegar e o que? Fazer o que? Aqui ela rompeu. Como ela voltou aqui e fez esse box, tinha tudo para subir, né? E na sequência ela se mandou para baixo. Você vê que ela fica, ó. Ela usou essa estrutura aqui, ó, que tava aqui. A gente viu que serviu como uma resistência, né? Rompeu, beleza. Voltou. Segurou novamente, só que ela fez o que? Fez uma espécie de um topo menor, mas respeitando a média curta da nuvem, né? E se mandou aqui para baixo, confirmando que é um pivô de baixa, né? E o que aconteceu aqui nesse momento ali, né? Outra coisa que nós poderíamos ter levado em consideração para esse alvo aqui, se parar para analisar, se a gente botasse uma linha desse ponto aqui até aqui. Onde foi aqui, a gente vê o que? Que a nuvem já entrou num padrão ali, ó, rompeu e era uma região de... tinha uma linha de tendência, então a gente sabia que esse preço aqui ia para baixo, tá? O preço poderia fazer uma espécie de canal e continuar caindo, mas não, ele voltou para cima,
da nuvem, foi aqui, rompeu novamente, voltou aqui, fez um fundo, ó, e a nuvem começou a ficar ascendente, e se mandou para cima, fez pivô novamente, né? E assim foi lateralizando com esse preço aqui até o final do dia, né? Mas dá para operar uma congestão, uma lateralização, dá para operar tranquilamente, pessoal, tranquilamente. Pois bem, agora eu vou apagar esses estudos aqui, né? E vou aos outros indicadores, né, para vocês. Ou primeiro vou explicar um pouquinho para vocês umas coisas que vocês têm que se atentar, né? A questão da Fibonacci, você tem que usar uma Fibo, né? Vocês sabem que o preço tende a voltar a 50,61% de Fibo, né? Então eu sempre recomendo assim, ó, antes de operar, pessoal, pelo amor de Deus, né? Eu até vou tirar esses indicadores para deixar o gráfico limpo. Façam uma análise. Não opere somente aquilo que o indicador está dando, que o setup, né? Não opere setups. Quer quebrar a banca, opere setup. É a coisa mais certa. Setup dá certo uma vez, dá certo outra, depois, ó, tchau. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que definir um operacional, experimentar ele, né? Definir um jeito de operar, definir as suas regras, seu gerenciamento, olhar, conversar com o gráfico, ver os movimentos, como estão acontecendo, ver a reação dos seus indicadores, né? E com a análise antes você já vai saber mais ou menos quais pontos vão ser respeitados, né? O que você deve esperar e operar de acordo com aquela análise. O que a gente mais vê no mercado, pessoal pulando de galho em galho, não para com layout de tela nenhum, né? Sabotam a operação, acham um indicador bonito, já vão começando colocando no gráfico, quebra a banca. Agora eu vou seguir setup, eu vou larguei os indicadores, eu vou ir para ICR. Não adianta, quebra a banca igual. Então tem que usar certo as ferramentas. Tudo que tu for fazer, se tu fizer certo, se tu fizer com disciplina, você vai conseguir. Mas tem que ter estudo. Não tem, no mercado não tem fórmula mágica. Não tem. Tudo tem que ter o estudo. Claro, existem coisas, ferramentas que são melhores que as outras, existem, né? Mas a gente tem que se virar com aquilo que a gente tem, né? Então, essas ferramentas que eu disponibilizei, elas são excelentes. Não deixam nada a desejar até perto de indicadores pagos, né? Então assim, ó, pessoal, o que nós tínhamos aqui, ó, vai fazer uma análise, eu ocupo um gasto de 8 minutos para fazer uma análise, então, vou digitar um 8 aqui, para vocês terem uma ideia do como que vocês devem começar o dia de vocês, né? Faz uma análise. Vamos fazer uma análise aqui, né? Eu ocupo um gasto de 8 minutos, por quê? Porque eu ocupo um sistema chamado Fibonacci institucional, né? Que é o que vai me dar aonde os institucionais mais ou menos vão montar as suas posições, e eu uso todo o meu operacional privado em cima daquilo dali. Então eu vou passar esse tipo de análise para vocês usar isso daí também, né? Para vocês dar um up no trade de vocês, né? Para você ter um norte. Vocês sabem que institucionais ocupam muito o gráfico de 10 minutos, né? Rompimentos num gráfico de 10 minutos para os institucionais representa muita coisa, né? Tipo, ele é muito assertivo. Mas eu antecipei isso daí até em conversa, né, com um grande amigo que o mercado me deu, né, que ele me aconselhou desse gráfico. Eu comecei a utilizar esse gráfico de 8 minutos, né? Então assim, ó, pessoal, vamos começar assim, ó, vocês vão pegar e vão analisar qual foi o último movimento do dia anterior, né? Era de baixo ou era de alta? Vocês vão pegar a máxima daquele dia e a mínima, né? Aqui foi de baixa. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar uma Fibo, né? Essa Fibo está diferente, ela não é uma Fibo convencional. Vocês vão puxar de baixo até em cima, né? E o que acontece quando vocês puxam de baixo até em cima, né? Era a mínima ali, ó, do dia 28, né? Hoje dia 29, até o dia até a máxima que fez naquele dia.
né? A máxima daquele dia foi aqui, porque o preço abriu aqui, foi, ó, fez uma alta e depois, ó, se mandou para baixo. Mas ainda a gente estava no movimento que era considerado um movimento de queda. Tinha uma linha mais ou menos que ia por aqui, né? Isso um gráfico de 8 minutos. Então o que eu poderia esperar para esse dia, né, pessoal? Né, para esse dia quando começou. Eu sabia que ia corrigir até 61,8% de FIBO. O índice é 50% ou 61,8% de FIBO. E o que aconteceu, gente? Qual era a expectativa? Se o preço já abriu, né? Hoje o preço abriu com expectativa já, tipo um gap de alta, né? Abriu com um gapzinho de alta aqui, ó, de 300 pontos, 293. Ele abriu aqui, ó, foi aqui e foi para cima. O que a gente tinha como que esperar? Que ele fosse aqui, ó, buscar nessa região aqui, ó. Né? Quem fez uma compra aqui, levou até ali, fez 1.150, 1.000 pontos ou até 1.200, né? Então, assim, o que a gente tinha em mente, né? Traçasse uma linha daqui, ó, se vocês fossem ver. Deixa eu diminuir essa linha aqui. Esse tudo tá muito grande e tá numa cor que eu não gosto. Linha de estudo. Só um segundinho. Não repare, é tudo no improviso, mas é tudo feito com zelo para vocês terem o melhor resultado, tá bom? Aqui, vou botar essa linha aí numa cor prata. Tá, beleza. Então a gente saberia o que? Que ele poderia replicar aqui para cima. Você viu quando ele chegou nessa região, ele deu para cima, mas após isso rompeu e ó, quem vendeu ali, né? 1.600 pontos você fez. Isso é um gráfico de análise, é um gráfico de 8 minutos. Ah, mas eu opero o Renko. Dá nada, faz a tua análise por esse gráfico e opera o Renko. O meu gráfico operacional é Renko, mas o meu gráfico de análise é o 8 minutos. E outras telas que eu tenho, né? Tenho no 4, tenho no 2 minutos, eu tenho no 21R, né? Tem outra tela também que eu deixo no 16 às vezes. Mas o meu gráfico operacional no mini índice é 8 minutos. Beleza, pessoal? Então o que a gente sabia disso, né? Desse movimento? Então a gente sabia que nesse ponto aqui haveria resistência, né? Que era um alvo. Após isso, o preço ia cair. Então se a gente puxasse lá de cima também aqui, ó, até ali, a gente ia ver o quê? Que aqui se gerou o quê? Uma linha de tendência para baixo, né? E o preço novamente foi aqui, buscou esse fundo aqui, foi ali e buscou e ó, caiu, mas ele fez um fundo mais alto, foi gerado uma congestão aqui. Novamente ele caiu, né? Mas ainda tá com um fundo mais alto. Aqui nós tínhamos um fundo mais alto e uma linhazinha aqui que também, ó, que marcava isso, né? Que nos dava essa indicação, né? Aqui fez um fundo mais alto e ela foi novamente e aparentemente quis fazer um falso rompimento, né? Aqui. Mas quem vendeu aqui se lascou. Na sequência ela foi em cima só para tirar o stop do pessoal e ó, pá, se mandou para baixo, rompeu essa linha aqui e se foi. E o que era? A gente tinha que analisar aqui, né, gente? Nós tínhamos aqui o nível 0, deixa eu tirar essa em cima. Nós tínhamos um nível 0 aqui, quer dizer, o nível 100 era em cima e o nível 0 aqui embaixo. Então esse aqui era o range. Só que o range estava sendo achatado, pessoal. Esse range aqui estava sendo achatado. Então o preço ia para baixo. Tudo dizia, né? Não tinha uma perspectiva de ir para cima. Até se vocês colocarem a própria nuvem aqui para vocês verem. Opa! Vocês podem usar ela para análise também. Primeiro faz análise limpa, depois vocês colocam ela para ver. Ela vai te dar mais ou menos uma direção, a força daquele movimento ali. Se vocês forem ver, olha como ela se comportou e muito bem. Rompeu, se mandou para baixo. Rompeu, se mandou para baixo. Tá? Rompeu, se mandou para baixo. Então ela é muito assertiva, gente. Vocês podem usar ela, né? Aqui você viu o que? Buscou a média ali e tentou fazer o pivô e foi para baixo.
vocês têm que ver que ela vai trabalhar pontos de pivô também, né? Então tem que estar atento nisso. Vocês têm que conhecerem os indicadores que vocês estão usando. A maioria do pessoal não conhece. Na sequência aqui, ó, foi formado, rompeu esse fundo, então a gente transfere essa linha para cá, né? O preço vai, busca ali novamente e se mandou ali para baixo, né? Agora, talvez ele reverta, fazer um pullback, mas a FIBO nossa era essa. Aqui embaixo, nesses pontos que tem azul, né? Aqui embaixo a gente sabe que é ponto de compra, é um ponto de resposta que talvez pode ser de reversão. Aqui os players estão posicionados nessa região. E se rompe isso dali, vai buscar essa região aqui, onde tem mais players posicionados. Então eu procuro pegar, quando chega nessas regiões, e fazer operações contra a tendência com sinais gerados pelo meu operacional, né? Mas quando rompe pelo 8, uma barra rompe essa região, vai buscar o próximo, né? Da mesma forma aqui, ó. Aqui, se o preço chegasse aqui, eu estaria pronto para fazer uma venda. Na primeira barra que rompesse aqui, eu estaria pronto para fazer uma venda. Se não rompesse aqui tem um nível de 161,8%. É mais um nível que a gente pode pensar em venda. Rompendo isso aqui, vai buscar esse nível aqui tranquilamente, ou pode enroscar no 200. Aqui é onde tem player, gente. Então a gente confluencia a nossa análise com base nisso daí, né? E para vocês verem como a FIBO funciona, né? Tipo, daqui até ali, região de 61,8%, né? Na segunda vez não chegou nem ao 61, nem no 50%, né? E se a gente pega aqui, puxar a nossa FIBO daqui de baixo até aqui, nesse daqui, nós vamos ver o que? Que o preço novamente para ali. Então era uma força vendedora muito forte, né? Então assim você faz a sua análise com base nisso daí, né, pessoal? Nessa Fibonacci. Vou apagar esses estudos aqui. Vou apagar esses estudos. Agora vamos ao gráfico. Ou não, até vou deixar esses estudos aí para aqui. Só botar uma... Deixa eu botar de novo aqui. Então, para vocês verem. Aqui. Deixa eu botar um canalzinho aqui. Pra gente destacar a região que era esperada, o que? Nosso ponto de reversão ali, né? de reversão de tendência, porque se tratava de uma correção. Às vezes tu vê o preço subindo, mas se trata apenas de uma correção. Não quer dizer que o preço vai pegar e vai lá em cima, que vai subir, né? Aqui vamos botar um preenchimento. Eu gosto muito de deixar 61,8 FIBO em amarelo, dourado, né? Porque é uma zona que a gente considera de zona do dinheiro, né? Ali acontece reversões, pivôs, também tranquilo, tá? Então nós vamos lá para o nosso gráfico de 8 ranks, né? E agora nós vamos aos outros indicadores. Deixa eu tirar essa FIBO aqui, né? Vamos aos outros indicadores. Então por lá mais ou menos nós tínhamos essa noção aqui. Esse movimento não tinha acontecido, né? Nós tínhamos essa noção aqui do que o preço poderia fazer, né? Porque o preço abriu aqui assim e se mandou lá para cima, então a gente já sabia que ele ia buscar aquela região ali, né? E após isso, ó, ele ficou respeitando essa linha aqui, gente, tá? Vocês veem como o nível de FIBO, às vezes você pode retraçar uma linha antecipada, né? Que era por aqui mais ou menos, só que daí ali deslocou, foi um pouco. Vocês veem até que foi aqui primeiro, retraiu e voltou lá para cima, né? Bom, então nós vamos usar o que? A nossa Thunder Signal, né? Thunderbolt Signal, que é uma nuvem ultra rápida, né? Dinâmica. Nós vamos usar uma média móvel de 55 períodos. Vamos usar também o MS Thunder Explosion Aggression, né? Que é um indicador que eu fiz em parceria com o Romanato.
muito bom esse indicador aqui. Ele vai nos dar pontos de entrada e também exaustão de movimento. E mais o Waze Result LZ, para a gente trabalhar uma tela de fluxo intuitivo, né? Tem muita gente que não gosta, diz que ele repinta, né? Algumas vezes ele repinta mesmo, só que a gente vai usar 2 dele, né? Essa vai ser a nossa tela. Eu vou botar mais uma. Vou botar mais um Waze Result aqui embaixo. 2 para nós trabalhar 2. Por que 2? Porque nós vamos trabalhar tendência, vai ser esse daqui de baixo, né? Esse daqui de baixo a gente vai trabalhar o que é tendência. Vou trocar a cor dele, eu vou botar um verde limão, que eu gosto mais, deixa mais destacado. E o vermelho eu tiro e boto o marrom, para não deixar muito chamarisco, para deixar mais neutra a cor ali. Aí sim, equilibrando a cor. E nele nós vamos colocar um parâmetro de 8 períodos, né? Somente mexemos nessa primeira, período TBD. Então nós temos o que? Tendência. Pernada de tendência. E nesse daqui nós vamos deixar ele com 2 períodos, só vamos mudar a cor também. Vamos botar o verdinho limão e vamos botar o marrom, né? Vou botar o marronzinho ali. Então aqui nós temos o que? Vamos deixar ele com 2 períodos. Nós vamos trabalhar um em cima do outro, né? A favor do outro. E aqui a gente, nesse aqui, a gente não vai mexer nadinha nele. Então aqui a gente vai dar uma reduzidinha. Aqui também, não precisa ficar tão grande, né? E esse daqui a gente puxa um pouquinho mais para baixo também, né? Então aqui nós temos uma tela para trabalhar o fluxo intuitivo. Essa média aqui de 55 períodos, a gente vai botar uma espessura de 2 nela, né? E também vamos colocar na cor branca, na corzinha branca. Também a gente pode botar uma média de 21 períodos, bem interessante. Todas aritméticas. E o que a gente vai fazer? Bota a cor nela, branco, deixa ela com 1, que a outra precisa estar mais grossa, né? E nós vamos botar o que nelas? Uma regra de coloração. Pode ser 2 MV médios, que é uma regra muito boa. Aqui. Então, nós temos aqui uma telinha de fluxo intuitivo. E quem tem um Profit Pro, né? Também pode botar o que? Um volume profile. Ajuda bastante, gente. Ajuda bastante. Daí completa uma tela de fluxo intuitivo. É muito bom de usar esse indicador e eu vou ensinar vocês a regular ele. Então vocês vão aqui, vocês botar transparência. Eu gosto de colocar azul no fundo e vocês vão deixar um pouquinho mais transparente aqui, né? E vão colocar ele na configuração para 60 minutos. Então nós vamos trabalhar essas regiões de 60 minutos. Então ele já vai nos dar mais ou menos as regiões onde pode ter reversão ou continuação de tendência, e nós vamos operar a favor da nossa nuvem, né? Então o que nós vamos pegar um movimento aqui desde o início aqui, mais ou menos, não posso muito lá para trás porque o coisa não vai acompanhar, né? O nosso, vou pegar esse movimento aqui, ó. A gente vai trabalhar somente o movimento de hoje, né? O movimento de hoje começou, né? O de ontem era de lá até aqui, né? A gente sabia que é de lá até aqui a Fibo, né? Então a gente vai pegar a partir aqui começou, né? Vou pegar no início, aqui no início do dia, né? Vou pegar aqui para vocês verem desde o início do dia. Então como é que vocês vão trabalhar isso aqui, né? Fechamento do dia foi mais para frente ainda. Aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Começou o nosso dia
Hoje, nosso dia 29, né? O dia abriu aqui em cima, ó. Tinha um gap de alta, né? Aqui embaixo a gente pega aí. A tendência era de alta, né? A tendência era de alta. Abriu com gap de alta. Poderia fazer alguma coisa aqui? Até você poderia comprar quando voltou aqui, porque a nuvem tava bem ascendente, ainda que estivesse afunilando aqui, né? Quando ela funila assim, tá para cima, tá direcional, representa força, mas é que tá perto de uma exaustão para fazer uma correção. Aqui embaixo no Waze Result, na tendência, você tem que reparar o que? Ele tava verde, então, né, e tava bem espesso. Então, valeria uma entrada aqui, até valeria no momento que você constatasse pelo outro Waze Result, né, que ele voltasse aqui, ó, nesse boxzinho aqui, ó, voltasse a fazer um movimento progressivo, né, e aqui fizesse um movimento, ó, no MS Thunder Expose, fizesse o que? Um movimento verde, né, aqui. Só que a gente viu o que aqui, ó, aqui nós tivemos uma correção apenas, né? Foi feita uma venda, mas foi absorvida essa venda ali, né? E o preço continuou subindo. Então a gente foi, só que aqui ele não tinha tanta força aqui, ó, não tava no mesmo nível de quando começou a outra, né? Você vê que quando vai acabando a força do movimento, ele vai indo para encontrar a média aqui, né? Essa média aqui, quando ela se desloca, ela mostra força. Na sequência, olha, ele mostrou o que? Tipo, ele foi para cima, ó, e começou a ir para baixo, mas não tava tão forte. Mas quem comprou aqui e levou até ali, fez 200 pontos, vamos dizer assim, né? Daria para comprar aqui? Daria, porque estava apoiado na 21, né? E também o mesmo esquema, tá verde embaixo e retornou aqui, ó, para fazer, então daria, mas já teria que estar tentando, né? Mais uns 200 pontos, tranquilo. Por quê? A 55 tava ascendente, a nuvem, querendo ou não, ainda que tivesse vermelha, tava ascendente, né? Tava ascendente e tava fazendo aqui um pivô em cima de uma média de 20 períodos, de 21 períodos, né? Média aritmética. Após isso, né, o que a gente ia ter que esperar? Uma correçãozinha no mínimo, ou que viesse aqui nesse nível aqui. Tem muita gente que espera fechar gap. Não fique na ilusão de fechar gap, porque às vezes ela não volta, gente. Ela não vai voltar para fechar gap tão cedo, né? Mas o que a gente teria aqui? A gente poderia esperar que, se usasse uma Fibonacci desse ponto aqui, né, até esse fundo aqui, a gente poderia esperar uma correção nos níveis de 50 e 61%, que foi o que aconteceu ali a partir das 9 horas da manhã, 9h13, mais sincero, né? Então, assim, ó, o que a gente tem que analisar na questão da leitura do fluxo, né? Que a gente estava numa região aqui, se a gente analisar o volume profile aqui atrás, né? Ó, olha como a região de FIBO, ó, tem muita negociação. E olha aqui, ó, a região de FIBO aqui foi o ponto que teve mais negociação, né? A gente tem que analisar o quê? Que aqui embaixo já tinha mudado o fluxo, mas ele estava baixo aqui, ó, ele estava abaixo do outro, então se tratava o que? De apenas uma correção, mas era uma correção fluxo vendedor. Então a gente procura o que? Fazer venda quando aqui embaixo tá vermelho, né? E sempre quando troca do verde para o vermelho. E por se tratar de uma correção, se não teve rompimentos significativos, a gente fica pouco, é alvo curto, tem que pegar, né, ver que a tendência é de alta, então a gente faz com alvo curto. Se você não tem experiência, opera somente a favor da tendência. Aqui, poderíamos fazer alguma coisa? Não poderíamos, ainda que tivesse aqui, ó, estava muito fraco. Mas na sequência ela rompeu a 21 para baixo e fez o pivô aqui, daria para fazer alguma coisa assim, ó, 100 pontos. Novamente, né? Rompeu ali, né? Novamente. Ela pega e vai, ó, a nuvem tá para baixo. Dá para fazer alguma coisa aqui? Dá para vender sim, tranquilo, porque ela tá para baixo. 150 pontos, né? E a gente espera o que vai acontecer, né? A gente espera o que vai acontecer. Rompeu a nuvem para cima. Posso entrar? Não pode. Agora a gente fica meio de fora nisso daí. Por quê?
nós temos que ver que aqui o Thundergrass ele não está fazendo muitas pernas e descendendo, que nem tipo aqui, ó, por exemplo, ele está fazendo pernas tanto de irregulares, né, com volume irregular tanto para alta quanto para baixa, né, ainda que o preço esteja caindo um pouquinho, né. Então aqui nesse momento aqui trocou o fluxo, mas ele está fraquinho, ele está abaixo daqui, então ainda é uma consolidação. Assim que a gente identifica as consolidações, e a região perto da média de 20, da média de 5,5, né? Então o melhor ponto de entrada, né, é o que? Aqui você poderia ter comprado, também não era tanto recomendado porque estava abaixo da 20, né? Então a gente tem que esperar o que? Voltar para cima da 20 períodos para a gente comprar, da 21 períodos, né? E assim, e a favor da nuvem. E foi o que aconteceu aqui, ó, depois que fez esse pivô aqui, né? Daqui, ele voltou aqui. Aqui embaixo já era tendência de alta e aqui mostrava que é para cima. Aqui até aqui você fez 200 pontos. Daria para manter a operação? Daria, tranquilo, porque você sabe que ela vai fazer um pivô na nuvem e a nuvem estava direcional, ela não estava fazendo aquele movimento de curva lá em cima, né? Então daria para manter, né? Então no mínimo aqui, até aqui você faria 300 pontos, né? Quando eu vou fazer minha outra entrada, né? Você poderia manter pela 20 períodos também, né? A sua operação, se ela tá 21 períodos, se ela tá ascendente, que é o que está acontecendo, né? E aqui você pode piramidar também, né? Se ela está ascendente, toda vez que chega aqui você bota mais contrato, mas realiza, né? Em tal ponto. O alvo era ali em cima, você sabia que o alvo era ali em cima, né? Então, assim, ó, aqui embaixo tá verde, pessoal, tá bem verde, dá para identificar o fluxo. Você vai o que? Operar toda vez que pelo pequeno ficar verde, né? E é o que acontecia, ó. Aconteceu aqui, ó. Saiu do vermelho, foi pro verde. Aqui nesse ponto, compra. Saiu do vermelho, foi pro verde, compra. Saiu do vermelho, foi pro verde, compra. Né? Saiu do vermelho, foi pro verde, compra. Região de alvo, cai fora. Tá? Aqui já deu um sinalzinho ali. Pode vender? Pode vender. Região de alvo, tudo, ó. Quem vendeu ali pegou 250 pontos. Vocês viram que só foi até 55, né? Ela relutou, mas ela rompeu 55, né? Mas ela relutou, ela foi para cima, fez o pivôzinho novamente. Aqui a gente só compraria depois que passasse para 20 períodos, né? Para 21 períodos. No momento que ela chegou aqui em cima, ó, nesse ponto aqui, pessoal, deixa eu aproximar um pouquinho mais. Você estaria liberado para fazer a compra porque era a favor, né? Mas vocês viram que esse movimento de alta aqui já não tinha tanta força que nem esse dali. Então a gente tem que atentar quando acontece isso, a gente sabe que depois vem reversão. Reversão mesmo do movimento, né? Então, daria para comprar? Daria para comprar, porque você poderia estar na expectativa de reverter a tendência até também. Mas quem comprou aqui, ó, daqui até aqui, fez o que? 400 pontos. Após isso, o que aconteceu? O preço começou a pegar e fazer a consolidar aqui em cima, né? Gerando uma deriva, que o pessoal fala, né? Uma congestãozinha. E não passou disso dali mais, ó. E aqui embaixo mudou o fluxo. Aqui embaixo na tendência o fluxo ficou vendedor, né? Às vezes não aparece e repinta depois, mas você seguia por esse daqui e por esse daqui. Passou para baixo da nuvem, é região de topo. Cara, eu vou vender. E quem vendeu isso daqui, né? Viu que começou uma tendência de baixa, né? Bem legal. Só vai surfando a tendência, né, pessoal? Aqui, ó, quem vendeu aqui e vendeu até o rompimento da nuvem, ele fez 370 pontos, ou se ligou, né? Que ela quis fazer, ameaçou ali, que era a região de fundo, fez o que? 450 pontos. Dá para comprar aqui? Dá para comprar contra a tendência, tá afastado da média, né? Ele vai voltar para testar, mas você tem que ter essa noção.
que o movimento da média aqui já deu uma enfraquecida, que a 21 períodos passou para baixo. Então quer dizer o que? Antes ela estava trabalhando acima do 5,5. Então era uma tendência de alta. Agora é tendência de baixa, né? Se ela pegasse, ficasse lateralizando aqui, ó, indo para cima e para baixo, era lateralização. Mas como ela passou para baixo, né? Posso vender aqui? Pode, só que a sua expectativa é até a nuvem, aqui embaixo, né? Até essa parte da nuvem aqui ou até a média. Então não era a melhor venda. Mas nesse segundo aqui você já poderia, porque já estava mais declarada a tendência aqui embaixo e aqui, né? Então quem fez uma venda aqui levou até aqui 200 e poucos pontos. E daí você vai só trabalhando que é a favor da média, né? Da média de 5,5 e da média de 21. Com base nas informações que você está vendo aqui. Não tem muito mistério para operar, pessoal. A gente vê às vezes o pessoal quebrando a banca, mas eu não entendo como, né? Eu não entendo como. A média está indo para baixo, né? Você tem um indicador que nem esse aqui, ó, tá vermelho. Você vai trabalhar só as reentradas. As reentradas não trabalham nem contra a tendência, a não ser quando você identificar uma divergência, né? Que daí são entradas boas, que a gente tem possibilidade de reversão ou possibilidade de uma correção boa, né? Que nem aqui, ó, nesse momento aqui daria o quê? Contra a tendência, né? Mas daria o quê? 280 pontos. Mas como eu sei que ainda que rompeu aqui, tá para baixo a média, a nuvem deu o sinal ali, né? É venda. Média para baixo é venda. 400 pontos. Média para baixo trabalha só na venda, ó. Mais aqui, ó. 400 pontos. Qual é? Olha aqui esse layout aqui embaixo, né? Qual é a dificuldade? O grande tá dizendo, ó, eu só vou para baixo. Vou trabalhar sempre o retorno do pequeno, né? Quando sai do verde para ir pro vermelho, né? E trabalho o que? O meu alvo sempre é minha entrada, rompimento da média curta da nuvem. Minha saída, rompimento da média curta da nuvem. Né? Voltou aqui para fazer o reteste. Olha só como ele acabou essa pernada aqui, mas ele voltou com força para fazer o reteste, né? Dá uma compra. Os dois ficaram verdes, né? Mas eu sei que a média é negativa, então o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o quê? Esperar que ele vá para baixo. E aqui deu uma paulada para baixo, né? Quem pegou isso daqui pegou o quê? 700 pontos, né? Média para baixo ainda. Eu sei que vai para cima, que vai para baixo, né? Eu posso trabalhar uma compra aqui. A compra aqui você pode trabalhar contra a tendência quando você identifica que vai dar, né? E é através desse operacional aqui você consegue identificar, ó. Fez o pivô, segurou aqui, tá na nuvem, né? Você sabe que você pode rompeu até a média de 20, você pode vender, mas seu alvo é 5,5, 222 pontos. Ah, mas reverteu aqui, nem segura, só mantém até a média. Operação de baixa, a gente já entra com o alvo assim, ó, tocou na média, já se desfaz. Se voltar e romper, você reentra depois do pullback. Foi para baixo de novo aqui, ó, retornou, né, vermelho aqui embaixo, tudo, deu entrada aqui, vendedora, ó, venda. Aqui novamente, ó, venda, tá vendedor, trabalha só na venda, pessoal. Espera para trabalhar só na venda, né? Cruzou a 21 para cima ali, né? E ó, continuou, ele vai, você espera para pegar só quando encosta na 5,5, né? E vende novamente. Ó, tá vendedor, encostou na 5,5, venda. Encostou na 5,5, venda. Tá para baixo, não vai ter força para subir para cima. O momento que você viu o que? Tá, foi ali para baixo, né? E você viu o que? Que aqui, nesse, olha, repara nessa dica aí, pessoal, né? Aqui vocês viram que deu força, né? Mas aqui nesse outro aqui já foi fraquinho o movimento. E a gente já tá num baita, num monstro do movimento de baixa, né? E você vê que aqui nesse programa aqui do Waze de 2 períodos fez o que? Um volume de venda menor. Então a gente pode esperar o que? Que vai ter uma correção boa, né? Que esse preço vai corrigir, vai ter um pullback, né? Ou vai ter reversão. E olha o que aconteceu, pessoal, a partir daquele momento ali, né?
Deu esse último tirinho aqui, ó, se você analisar. Aqui, e ele só foi até aqui. Não renovou fundo. Ele foi pra cima. Aqui é uma entrada boa de compra. Aqui é uma entrada boa de compra, até ele fazer aquela compra primária. Deixar o stop aqui pra deixar, tipo, por exemplo, entra com 2 contratos aqui, né, pessoal? 2 contratos e o stop vai ficar em R$40. 40 ou 50 reais, ó, cento e pouquinhos, deixa aqui. Quando chega aqui, você realiza na média. E o outro você deixa para semente. Deixa para semente. Por quê? Trocou o fluxo aqui, você viu que deu aqui uma divergência de volume ali no curtinho e trocou o fluxo, né? O que você vai fazer? Deixa ele. Comprou nuvem? Quer realizar? Realiza. Fez um fundo mais baixo? Faz a mesma coisa. No momento do retorno que você sabe que vai funcionar, né? Vai funcionar, né? Então, assim, aqui ó, a mesma coisa, ó. Fez 2 volumes igual e aqui. Então a gente sabia o que? Vai para cima de novo. Não tava passando daqui. Deu nuvem verde aqui, ó. Esse é o ponto chave. Entra com seus 2 contratos aqui. Realiza quando chega aqui em cima com 100 pontos. Tirou seu 100 e poucos pontos. Tirou seu risco, que era o que? O nível aqui, ó, do último topinho formado anteriormente, né? Tirou seu risco. E o que você vai fazer? Deixa a operação rolar. Passou para cima da 20 períodos, você sabe que ela vai fazer o que? Pivô nela. A 20 ela tá ascendente, né? Ela vai ficar ali, ó. E você vai trabalhar somente, pessoal, no momento que romper a 20 períodos para baixo, mas que você vê que ela vai para baixo. Enquanto ela estiver verde, mantém a operação. Mantém a operação, ou mantém a operação pelo menos até ela cruzar 5,5 para baixo, que é o que aconteceu aqui em cima, né? Ou quando você identificar o que também, outra coisa que você pode identificar é aqui embaixo, no momento que acabar aqui, ó. Aqui no momento deu esse box aqui, virou o negócio, né? E aqui você for ver aqui, esse volume aqui é muito menor que esse daqui. Então nesse ponto ali você já viria, né? Então olha só uma operaçãozinha, se você... que ninguém daria nada até. Você poderia manter o que? Né? Comprando nesse ponto aqui, ó, nesse aqui. Daqui até ali, mais ou menos, faria 1.205 pontos em 50 minutos, menos até. Então passou para baixo, você sabe que é venda, mudou o fluxo, não tem mistério, só não ganha dinheiro quem não quer. Primeira coisa, vocês têm que ter, né? Vocês têm que gerenciar suas emoções. Eu perdi muito dinheiro já no passado, né? O que acontece? Perdeu muito dinheiro, por quê? Para e pensa, por que perdeu? É disciplinado? Não. Como é que é teu gerenciamento de risco? Eu não tenho gerenciamento. Então, tu tá, no mínimo, tu tá buscando o quê? Tipo, tu entra com um contrato. No mínimo, tu vai ter que buscar o quê? Contra a tendência, um contrato, faz 1 para 1, tá ótimo. A favor da tendência, no mínimo você tem que buscar 2 para 1, 3, 5. Tem operação que dá 10 para 1 às vezes, né? Tá com 2 contratos, beleza, realiza um ali quando você tá no 1 para 1 e deixa o outro para semente. Ou realiza no 2 para 1 e deixa o outro para semente, você vê onde é que tá, onde é que vai dar, né? Assim a tua conta vai fechar positivo, né? E não tenha viés de recuperação. Viés de recuperação não adianta, pessoal. Só quebra a conta da pessoa. Você tem que ver o seguinte: seus resultados são daqui para frente, né? E é aquela história, invista em bons conteúdos, invista no seu maquinário, invista em boas ferramentas, boa plataforma, invista em você, invista seu tempo com instrução de qualidade. No mercado dá para viver, mas você tem que pegar e estar se aprimorando. Trate seu capital como empresa. Uma empresa não vai para frente sem investimentos. Então, não tem dinheiro, né? Tem só o seu dinheiro para operar. Invista seu tempo, estude bons conteúdos, se afaste da manada, pare de seguir fulano de tal, tá fazendo dessa maneira lá, os outros estão fazendo, então com tal indicador ali, tipo,
Se afaste da manada. Comece a conversar com o gráfico. Não opere setups. Opere o seguinte, aquilo que você vê no gráfico que entrar em confluência com a regra do seu operacional, né? Opere contexto de mercado. É isso que faz toda a diferença. O setup vai dar certo uma vez, vai dar certo outra, na terceira ele te quebra. Não faça preço médio contra a tendência. Se for fazer um preço médio, né? Faça preço médio inteligente, né? Faça um preço médio a favor da tendência. Por exemplo, se você for entrar aqui, ó, você viu que era um sinal que de venda, mudou o fluxo, né? Beleza, você entrou aqui embaixo, né? Você sabe que vai retrair até o que? No máximo aqui. Quando chega aqui nessa região, você bota mais contratos. Seu preço que estava lá em cima vai descer aqui para cá, mas você bota o que? Um stop logo em cima ali, você vai buscar mais. No momento que chegar no seu alvo, você já tá com o quê? Tá com uma mão maior, né? Mas nunca deixa o preço voltar contra você. Outra coisa, pessoal, muito importante, né? Você pode se alavancar, é bom, mas faz uma coisa que eu sempre prego pro pessoal, né? Que conversa comigo bastante, fazer o gerenciamento dinâmico, né? A alavancagem dinâmica. Por exemplo, você faz 5 operações com um contrato, né? Buscando no mínimo 100 pontos em cada uma, no mínimo. Mas se puder buscar 200 pontos, melhor ainda. Se você acertou, teve 5 operações, né, com gain, 100% naquelas 5, se dá o luxo de tentar uma com 2 contratos, né? Errou, volta para 1. Acertou, opa, eu vou de novo. Enquanto tá acertando, se fez 5 operações com 2 contratos, né? Acertou de novo, vai para 3. Errou a primeira, volta para 2, né? Errou com 2 de novo, volta para 1. Assim você vai estar se alavancando de maneira dinâmica, mas respeitando a regra. Quando você vê, às vezes você tá operando com 5, 10 contratos ali, principalmente quem é scalper no dia, e sem se expor demais, né? Mas tem que o quê? Seguir a disciplina, não adianta pegar, eu vou pegar e vou me alavancar. Saiu de um contrato, fez um game lá com um contrato e mete 10 contratos. Não é assim que funciona. Aí eu perdi essa, mas na outra eu vou recuperar. Não, perdeu uma, volta uma casa, né? Perdeu naquela casa, volta lá na outra de novo, porque assim o seu capital sempre vai estar na frente e você vai estar se alavancando, né? Eu acho que por hoje é isso, pessoal, né? Espero ter ajudado vocês. Vou gravar mais vídeos com mais ferramentas, né? Eu quero ver se crio mais algumas também que eu possa disponibilizar para vocês de maneira gratuita, né? E quem gostou, peço o seguinte: acompanhe meu trabalho lá no Instagram, é @msindicadores, né? Se puder dar uma força, curtir, se inscrever aí no canal, porque eu tô sempre dando dicas, não é somente em cima dos meus operacionais privados, né? Mas eu dou dicas de mercado assim, ó, que podem realmente te abrir os olhos e te dar um leque maior de opções no day trade. Beleza, pessoal? Quem quiser trocar uma ideia, conversar, eu sou bem acessível, pode conversar comigo, pode, eu gosto, né? Se puder deixar seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões, eu te agradeço. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês e um ótimo final de semana, beleza? Grande abraço!